Quero agradecer a presença de todos vocês, clientes, parceiros, amigos, hoje aqui nesta noite tão importante para a gente. Nos confraternizando com todos na 24ª edição da Agenda TGI, neste ano com o painel 2023. Vamos tratar do tema sobre perspectivas para o mundo, Brasil, Pernambuco e o Recife, abrilhantado por trechos desse maravilhoso espetáculo Capiba. Quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma cor. Hoje nós estamos numa situação de, digamos assim, início de uma nova onda, será uma onda provavelmente bem menor do que as anteriores. Nós estamos diante de uma nova cepa, de uma nova mutação, que é a BQ1.1. Bom, não sei exatamente como é essa denominação, mas o fato é que estamos diante de uma nova cepa. Nós entramos no outro tema também das mudanças climáticas. Essa quantidade de gelo vem reduzindo, de um modo geral, isso é evidência de que os recursos da Terra estão sendo utilizados de uma forma que não permite a recarga. É interessantíssimo esse estudo. Dia 12 de agosto, o Brasil consumiu os seus recursos. Esse ano foi um ano histórico de seca, aquecimento em determinados locais e excesso de frio em outros. Esse desbalanceamento está acontecendo e está cada vez mais evidente que isso é resultado da ação humana. Bom, nós tivemos recentemente a COP27 na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, e esse ano também nós atingimos 8 bilhões de habitantes. A má notícia seguinte é a guerra da Ucrânia, né? Nós não devíamos, nesse tempo agora, ainda estar diante dessas situações que a gente vê na televisão. E ainda por cima, com graves repercussões do ponto de vista energético. A volta à lenha como combustível de aquecimento. Isso é uma tendência dessa disputa que está se dando e a Rússia fechando o gás para a Europa e vendendo para a China. Aí fica essa confusão, inflação subindo. Se a inflação mundial está aumentando, a consequência vai ser pouco menor crescimento. Mas a gente tem que ter sempre em mente essa disputa entre os Estados Unidos e a China. Ela acha que já foi e quer voltar a ser a maior economia do mundo. E essa disputa é estabelecida com os Estados Unidos. A expectativa de vida ao nascer nos Estados Unidos, pela primeira vez, ultrapassado pela China. Por quê? Aquilo ali é efeito da pandemia. O que é que o Partido Comunista fez? Mudou a Constituição e transformou Xi Jinping, primeiro presidente, a poder ter um terceiro mandato. E entrando no Brasil, o que é que a gente pode dizer? O orçamento do próximo ano está uma bagunça. Como é que não dá para administrar? Porque ele foi jogado para frente e antecipado um bocado de coisa. A fatura para 2023, corte de impostos e aumento de gasto, deve ter um custo de mais de 300 bilhões para as contas do governo no ano que vem. O governo acelerou o gasto a cerca de 158 bilhões, que não se sabe de onde virão, e no total o rombo para 2023 pode ser de 430 bilhões, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. 33 milhões passam fome no Brasil atualmente, aponta essa pesquisa. Ao todo, são 125 milhões de brasileiros nessa condição de insegurança alimentar. Isso demonstra que, nesse momento, a batalha contra a fome e a pobreza é mais importante do que a batalha pela igualdade. Quando a gente pula para a eleição, o que é que a gente vê aqui, e que é curioso aqui, do ponto de vista de política e meio ambiente? Aquilo ali que está em vermelho é a pressão sobre a Amazônia. O arco do desmatamento expressa em área desmatada, mas em votos para Bolsonaro. Veja o que acontece. A Amazônia está em perigo. Então, a gente não pode destruir o grande ativo. Ele vale dinheiro. Uma floresta em pé, os cálculos estão feitos, uma floresta em pé vale mais do que uma floresta derrubada. O Brasil é o país onde mais produz vida em todo o planeta. O mundo tem 40 trilhões de dólares de dinheiro ambiental para gastar no Brasil. É 20, 25 vezes o PIB. Vamos respeitar os eleitores do PT, ou seja, vamos fazer um muro ali entre o Brasil que votou em Bolsonaro e o Brasil que votou em Lula, e mandar Dilma só para eles. Está armado aí o esquema da transição. E o bom é que a gente vai ter uma transição fashion. O legado para mim dessa transição, que Pécio Arida está dizendo, você não pode ter responsabilidade social se você tem responsabilidade fiscal, porque vai dar inflação, juro alto, o pobre vai se lascar. E nem pode ter responsabilidade fiscal
em detrimento do social, porque aí fica a turma morrendo de fome aí. Bem, vamos falar de Pernambuco. O Estado está com o seu menor endividamento, talvez da história recente. Isso é muito importante, porque tem dinheiro no caixa e o Estado pode contrair novas dívidas para fazer investimento. Outra coisa importantíssima que aconteceu, a PM Terminal do grupo Maersk oficializa o investimento de 2,6 bilhões em Suape. Pernambuco será um estado mais próspero e com mais qualidade de vida e justiça social, se adequando às exigências das mudanças climáticas, mas tirando o máximo proveito da maior exposição ao sol no semiárido e do excesso de ventos no litoral. Essas duas coisas juntas são capazes de gerar energia absolutamente limpa. Por isso que essas plantas de hidrogênio verde querem se instalar aqui. E, considerando a realidade do desafio de uma gestão de 4 anos, a gente sugere o seguinte desafio: preparar as bases para um salto de qualidade capaz de adequar o modelo de desenvolvimento estadual às novas e acentuadas exigências político, econômico, sociais e ambientais, decorrentes da pós-pandemia, da nova geopolítica mundial e das mudanças climáticas aceleradas. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a bambuê. O Recife teve, em 24 horas, mais da metade da chuva de março. Inclusive, essa barreira aí que caiu foi dramática, morreram quase 100 pessoas, eu acho. Na região metropolitana, 300, né? Como é que uma cidade, de repente, se desmancha uma barreira e morre gente? Sancionada a lei que autoriza captar 1,3 bilhões para reconstruir áreas atingidas pelas chuvas. Hoje, teve uma reunião itinerante do SEDES, foi na comunidade Irmã Dora. É nessa comunidade que vai começar a aplicação desses recursos. Na cidade formal, a gente conseguiu evitar que essa loucura fosse feita, conseguimos fazer isso aqui. A gente conseguiu transformar para via parque. A prefeitura, inclusive, está economizando com capinação, porque as capivaras estão comendo a grama. Esse projeto aí foi construído daquela linha de ciência, tecnologia e inovação. Um convênio da universidade com a prefeitura, Universidade Federal de Pernambuco, que durante 7 anos produziu uma pesquisa que saiu com um projeto desse, um diagnóstico, um projeto de parque. Tem a possibilidade de, por meio do rio, a conexão desses parques todos, os parques urbanos todos. Leonardo Dantas Silva diz o seguinte: andar pelo Recife é percorrer as salas de um museu a céu aberto. Comecei a andar e comecei a ver e conectar os pontos e descobri um roteiro de conexão. Esse camarada aí é Auguste Comte, é considerado o pai do positivismo. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Nós, infelizmente, esquecemos do amor no dia da bandeira. A gente entrou numa disfuncionalidade impressionante, porque um país rachado ao meio não vai dar em canto nenhum. Bem, por que o amor? A gente tem que desarmar os espíritos. Se não desarmarmos os espíritos, não vamos sair de lugar nenhum. Vai ficar um derrubando o outro. O barco que afunda não é aquela parte onde está quem eu odeio, não. Só aquela parte, não. O barco vai afundar todo. O barco vai todo a pique. Muito obrigado mesmo.